Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Studway. Eu sou o Vinícius Meschini e eu tô trazendo para vocês mais um conteúdo aqui no canal. E dessa vez eu tô aqui de penetra na playlist do Alexandre, né? Onde ele tá ensinando vocês aí como que vocês vão estar criando o primeiro portfólio de vocês. E hoje eu tô aqui para ensinar como que vocês vão estar criando o seu repositório lá no GitHub para vocês estarem versionando esse código que vocês vão estar desenvolvendo com ele. Então, já vamos aqui para a tela, né? Beleza, aqui na tela, como vocês podem ver, eu já estou aqui no GitHub, no repositório oficial do portfólio, da playlist que vocês estão vendo aí. Então aqui, o que a gente tem por hora é a apresentação do projeto. E é isso daqui que eu vou estar ensinando vocês a fazerem. Então a gente vai criar o repositório e vai estar desenvolvendo essa apresentação que vocês estão vendo aí. Pode ver que é uma apresentação bem bacana que vai falar o que é o projeto e vai dar uma demonstração visual para a pessoa que estiver vendo e analisando ele. Então aqui o que a gente tem? A gente tem aqui o nome do repositório, né? Portfólio Michael Scott. Esse nome aqui você vai poder escolher da maneira que você queira, colocar portfólio e o seu nome, algo assim. A gente tem aqui uma pastinha dentro que é a .readme, que é as coisas que eu usei para montar o readme, que é aquele preview que basicamente compõe as imagens do projeto. No caso aqui, no começo, vocês vão poder estar utilizando a imagem do projeto que a gente criou, né? Só que no futuro vocês podem estar trocando isso por imagens de como ficar o seu portfólio final, com a sua foto, com alguns detalhes que você quis colocar. Você substitui a imagem e vai deixar o readme com a sua cara. Aqui, voltando na tela principal, né? Como que ficou a apresentação desse projeto? Ele ficou aqui marcado com o título Portfólio Michael Scott. A gente tem aqui 3 badges que passam algumas informações do repositório, como por exemplo o tamanho, a linguagem, quantas linguagens tem, né, utilizado. Por enquanto 0, porque não subiu nenhum arquivo de código ainda. A gente tem aqui PR Closed, né, quantos pull requests foram fechados. Atualmente foram fechados 7 aqui para testes e para desenvolvimento dessa readme. Aqui a gente tem aqui uma capa, né, que seria a página principal do site. Aqui uma breve descrição, né, as principais ferramentas aqui, que o site ele vai ser montado só com HTML5, CSS3, talvez um JavaScript aí, depende do que o Alexandre estiver planejando aí para vocês. Aqui os pré-requisitos, né, que ele já passou na primeira aula. A gente tem aqui um resultado final do projeto, né, como que ele vai ficar. Aqui tem um linkzinho para playlist e aqui 4 páginas aqui, né, que seriam um preview final. E aqui embaixo dicas de como clonar esse portfólio. Aqui no link do YouTube eu vou substituir por esse vídeo aqui quando ele for postado. E aqui a forma de você clonar ele através do Git. E aqui embaixo os colaboradores aqui com informações que vão encaminhar direto para o YouTube, LinkedIn. Então ficou uma apresentação muito bacana aí de projeto. Então a primeira etapa que a gente vai fazer aqui é clonar justamente esse repositório aqui, o repositório principal. Porque quando o Alexandre for desenvolvendo os códigos, vai ser através dele que ele vai estar publicando os códigos de HTML, CSS, e vocês vão poder estar atualizando para ter o nosso repositório da forma que ele está criando na sua máquina e ao mesmo tempo ter do lado o seu repositório para você conseguir fazer até comparativos às vezes. Então aqui como que a gente vai fazer esse clone? Primeira coisa, você tem que separar uma pastinha aí no seu computador para deixar salvo esses repositórios. Então, vamos escolher uma pastinha aí, perfeito. Eu escolhi aqui uma pastinha que vai ficar nos meus documentos, que ela vai se chamar repositório aqui. E aqui dentro eu vou estar abrindo o Git. Se você não sabe como ou não tem ainda o Git, tem um vídeo aí que a gente já produziu de como você baixa, instala o Git e configura o GitHub, certinho? Link aí em cima. Então perfeito, aqui com o Git aberto dentro da nossa pastinha repositórios, a gente pode vir aqui, né, e copiar o comando aqui, HTTPS, ele vai ter o link aqui do repositório, ou a gente pode pegar aqui embaixo esse comando aqui que eu já deixei pronto para vocês, que é o git clone e o link do repositório. Paste, a gente dá um paste, ele cola ali, enter, e ele vai começar a clonar esse repositório. Beleza? Repositório clonado, se a gente for na nossa pastinha aqui atualizar, ele já aparece aqui. Igual lá, ele vai ter aqui as imagens aqui, que estão dentro da pasta .readme, e o nosso arquivo MD, que é o arquivo readme, que é o que representa essa apresentação aqui. Ele tem também uma pasta aqui que está meio apagada, que é .git, mas essa aqui é a pasta do Git, onde fica as configurações dele, logs, a configuração de versionamento. Isso daqui a gente não vai mexer. Aqui do lado dessa pasta aqui, a gente vai depois ter a nossa pasta, que você vai tendo aqui o nosso repositório em mãos, já com as imagens para facilitar. Agora a gente vai para a parte de criar o seu repositório, como você vai estar criando um repositório do zero aí na sua máquina. Voltando aqui para a tela do GitHub, então para a gente criar o nosso repositório, né? Como que vocês vão fazer para criar um repositório de vocês?
Então você vai vir aqui nessa setinha aqui, do lado do maisinho, no canto superior direito, clica nela, New Repository. Aqui a gente vai poder criar um novo repositório. Aqui em Owner a gente vai ter o nome do usuário e do lado a gente vai poder colocar o repositório, o nome dele que a gente queira. No caso você pode colocar portfólio, fulano de tal, né? Colocar o seu nome. Eu vou colocar aqui só meu portfólio. E aqui embaixo é basicamente a descrição do projeto, tá? Então aqui você pode descrever da forma que você achar melhor o desenvolvimento desse projeto. A gente vai deixar ele como público e já vai clicar para adicionar um README, assim ele já cria esse arquivo direto. Depois a gente clica no botãozinho verde, Create Repository, aguarda um pouquinho e pronto, esse repositório está criado. Isso daqui já é acessível para todo mundo, qualquer pessoa já consegue entrar e dar uma olhada nele. Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o mesmo processo do outro, a gente vai clonar ele para ele sair aqui do site do GitHub e ele permanecer também localmente na nossa máquina para a gente poder editar ele. Então vamos lá, Code, a gente vai pegar aqui o link HTTPS, clica aqui para copiar, a gente vai voltar na nossa pastinha, vamos voltar aqui na raiz, repositório, vamos lá abrir o Git e agora a gente vai digitar, né, manualmente aqui git clone e colar o link. Depois que você der Enter, pronto, ele já clonou o repositório, a gente pode até fechar esse Git. E se a gente colocar aqui para um F5, ele vai ter aqui o portfólio nosso da Studly, que contém já as imagens e o README pronto, e o portfólio de vocês, que só contém o README que ainda não está montado, certo? Agora, para a gente fazer a manutenção desse README, o que a gente precisa? Primeiro, as imagens. As imagens, você vai ter as suas imagens provavelmente no final do projeto, então você vai poder tirar prints próprios para utilizar. Por enquanto a gente vai utilizar as imagens que a gente já produziu para vocês. Então a gente pode copiar elas do nosso repositório. Então a gente vem lá no repositório portfólio Michael Scott, dá um Ctrl+C na pastinha .readme, vem na nossa pastinha, né, no caso na pastinha do repositório de vocês, cola aqui e a gente já vai ter essas imagens aqui também. Agora falta a gente editar esse readme para a gente ter aquela apresentação bacana. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através do Visual Studio Code. Então, vamos lá, clicar em mais aqui, abrir com Code. Assim ele já vai abrir o Visual Studio Code nessa pastinha aqui, tá? Beleza, com o nosso Visual Studio Code aberto aqui, né? Ele já tem aqui aparecendo a pastinha, já com as imagens e o arquivo MD. Uma dica que eu dou para vocês, como a gente vai trabalhar com Markdown, é instalar as extensões referentes a Markdown. Então, eu vou estar passando aqui para vocês 3 extensões que eu gosto bastante. Então aqui a gente escreve Markdown aqui, né, na caixinha de extensões. E essas 3 aqui são as que eu uso. Markdown Preview, então a gente consegue ter um preview de como isso aqui ficaria já no GitHub. A gente tem aqui o Markdown All-in-One, que ele adiciona várias funções aqui, inclusive IntelliSense. E a gente tem aqui o Markdown PDF, que ele serve para a gente estar exportando esse arquivo Markdown em PDF, HTML, imagem. Então são 3 extensões bem bacanas que eu recomendo vocês terem instaladas aí. Perfeito, com essas extensões instaladas, tudo aberto aqui, a gente vai dar 2 cliques aqui no nosso arquivinho Markdown. Isso daqui é exatamente o que a gente tem atualmente lá no nosso portfólio online. Simplesmente um título e a descrição do projeto, igual tem aqui. Então agora vamos começar a parte bacana, vamos começar a alterar esse documento para vocês terem a apresentação da hora para o seu projeto. Então perfeito, primeira coisa a gente vai apagar tudo isso daqui. E aqui no Markdown, a gente tem uma forma simples de colocar o título, que era como estava ali, que é utilizando o hashtag. Então aqui a gente vai utilizar o hashtag para colocar um bold, né? Colocar um destaque aí nesse título nosso. Eu vou colocar aqui meu portfólio Studly, vai ser o título que eu vou colocar. Se eu vir aqui do ladinho, no canto superior direito, tem aqui uma caixinha com uma lupa. Ela vai ser para utilizar aquela extensão do Preview Enhanced. Então, se eu clico aqui, ele já vai aparecer aqui um preview de como está ficando esse arquivo Markdown. A gente pode ver aqui que ele ficou com um título bem grande, né? Então, beleza. Agora vamos, né, prosseguir para copiar, né, aquele tipo de apresentação que a gente montou lá. Então, eu venho aqui na tela principal aqui do GitHub da Studly. Se você não segue, vai lá e dá uma seguida lá no nosso repositório, que a gente vai estar colocando todos os códigos que a gente desenvolve no canal nesse repositório. Aqui a gente tem um repositório, um portfólio Michael Scott. E aqui, seguido o repositório, o que a gente tem? A gente tem o título, seguido desses badges, que são esses cardzinhos.
que são cards bem bacanas, interativos, eles atualizam conforme o repositório vai sendo atualizado. Então, como que a gente cria isso daqui? Isso daqui a gente tem um site que fornece para a gente acesso a uma API que retorna essas imagens atualizadas, tá? Então, o site é esse daqui. Certo? O site é esse, shielded.io. Então, aqui dentro desse site a gente tem diversas coisas que a gente pode estar analisando para criar badges. Então, tem muitas coisas vinculadas ao Git, tem outros badges que a gente pode colocar simplesmente textos modificados, questões sociais aqui. Então, tem bastante coisa que dá para colocar, ó, vídeo, likes do YouTube. Então, é bem bacana, tá? Eu vou pegar aqui coisas referentes ao Git, né? Já que a gente está falando de repositório. Então, o primeiro que a gente tem aqui é o repo size, que é esse daqui, ele vai passar qual que é o tamanho que ocupa esse repositório. No caso, ele está ocupando 5 megas. Eu já deixei separado aqui. GitHub repo size, é esse que a gente vai estar utilizando, tá? Aqui é o get, que ele utiliza na API. E aqui o que a gente precisa preencher? A gente precisa preencher o nosso usuário, que no caso o meu é Study, você vai colocar o usuário do GitHub de vocês. E a gente precisa passar o nome do nosso repositório. No caso, é meu portfólio. No de vocês, vocês vão colocar o nome que vocês colocaram no repositório. Se a gente der um execute, ele vai estar trazendo aqui um preview, erro, problemas técnicos. Coloquei o nome do repositório errado. Uma forma bacana de você conseguir essa informação de usuário e repositório é simplesmente você olhando a URL do seu repositório. Então, se você vir aqui na URL do navegador, ele vai ter aqui primeiramente o nome do usuário. Então, a gente pode dar um Ctrl+C e colar lá. E também, depois, ele tem aqui o nome do repositório. A gente pode simplesmente copiar ele aqui, voltar e colar lá. Assim que a gente der um execute, ele vai estar trazendo aqui para a gente o repo size 0 bytes. Por quê? Porque não tem nada publicado ainda lá, só tem um arquivo Markdown que nem está editado, certo? A gente tem aqui um maisinho que a gente pode estar adicionando outras coisas, pode estar colocando estilos, uma logo. Por exemplo, eu vou colocar aqui a logo do GitLab, vou mudar aqui o estilo, vou colocar aqui plastic. Vamos ver, e o label que eu quero que apareça, eu quero que coloque aqui tamanho. Se eu der um execute, ele altera aqui, coloca a logozinho do GitLab, troca aqui o label pelo que eu coloquei, que é tamanho, e aqui o 0 bytes. Isso daqui é o link que a gente vai estar utilizando para exibir na tela aquela imagem. Tanto que se eu copiar esse link e jogar em uma aba de navegador e der um Enter, ele vai retornar só a imagem referente ao badge que a gente criou, tá? Então, deixa eu fechar aqui. E agora, lá no nosso VS Code, e agora aqui no nosso VS Code, o que a gente vai fazer? Como que a gente adiciona aquela imagem? A gente vai usar exclamação, chaves, vamos dar um nome aqui, né? Tamanho, que seria o apelido disso. E o link que ele passou pra gente. Cola aqui, perfeito, já apareceu aqui a imagem. E a gente vai fazer isso para aqueles outros 2 badges. Então, vou fazer isso aqui um pouco mais acelerado agora, tá? O segundo badge é de linguagem. Então, a gente já vai buscar aqui. A gente pode escrever language. E ele vai aparecer GitHub Language Count. Aqui ele é um contador de linguagem. A gente vai passar de novo aqui. Studway, que seria o usuário. Meu portfólio. Execute. E ele traz aqui a quantidade de linguagens. A gente vai transformar isso daqui em português. Vamos colocar aqui linguagens. Perfeito. Logo do GitLab. Vamos colocar aqui plastic. Execute. Beleza. Bacana. A gente vai copiar. A gente pode utilizar esse mesmo modelo aqui de cima, tá? Então a gente pode só copiar esse daqui. Colar aqui, colar mais outro. Linguagens. E a gente vai substituir aqui o link. Beleza, apareceu aqui o de linguagens. Agora a gente vai substituir esse outro aqui. Próximo agora é pull requests fechados. Então vamos digitar aqui pull request. E já apareceu aqui GitHub closed pull request. É esse aqui que eu quero. A gente vai seguir aqui com Studway no usuário. Meu portfólio é o nome do repositório. Execute, ele trouxe aqui 0, porque a gente não subiu nenhuma atualização ainda. Vamos mudar aqui o estilo para plastic. A logo vai ser a logo do GitLab e o label vai ser PR fechados. Fechado. Quantidade de PRs fechados, execute.
PR fechado, bonitinho. Vamos copiar e vamos substituir aqui o link. Ctrl V. Show. E aqui a gente pode colocar PR close. Perfeito. Aqui a gente já tem os 3 badges que a gente utilizou lá. E qual que seria a próxima etapa? A próxima etapa que a gente tem aqui no nosso repositório é colocar a imagem de apresentação e uma descrição destacada aqui enquadrada. Então, para colocar a imagem, a gente utiliza as mesmas tags do HTML, tá? Então a gente vai abrir aqui uma tag image. Aí depois disso a gente vai pegar o source, né, src, vai passar aqui o sinal de igual, aspas, e aqui a gente tem que passar, né, aonde que está localizado essa imagem. No caso, está dentro da pastinha .readme, né, readme, barra, e aqui a gente tem as imagens. No caso eu vou utilizar a capa. Então eu vou colocar aqui capa.png, ele já apareceu aqui a imagem, perfeito, e embaixo dela a gente tem uma descrição. Para dar aquele destaque na descrição, a gente utiliza o sinal de maior. Vocês vão ver que ó, ele enquadra a situação. Então, vou pegar aqui, né, a descrição do projeto que a gente vai utilizar. Perfeito. Aqui a gente já tem o título, tem os badges, tem a imagem e tem aqui a descrição enquadrada. E agora aqui, na próxima etapa, a gente tem as principais ferramentas. Então, no caso aqui, eu tenho este ícone aqui, né? No caso, os ícones você pode pegar aí no navegador mesmo. Se você estiver utilizando até o Windows, ele tem uma forma de você pegar emojis. E aqui no Edge também a gente pode digitar só emojis aqui, ó. Clicar em emojis, clicar com direito em emojis. E a gente tem várias coisas aqui que a gente pode estar pegando. E aí você coloca aqui, simplesmente vai dar um Ctrl C. E lá no seu VS Code você pode estar colando isso e ele já vai aparecer, tá? Então, é bem simples colocar esses ícones. Então, beleza. Primeiramente, a gente vai precisar colocar o título um pouco com uma referência menor, né? Então, no caso aqui, eu utilizo 2 hashtags para ele ter um destaque menor do que o principal. E aqui vão ser as principais ferramentas, né? Então, isso aqui vão ser as linguagens, né, que vocês vão estar utilizando para desenvolvimento. Vou copiar aqui nosso ícone de trabalho. Então, vou colocar aqui nossa pastinha. E a gente já vai ter pastinha, principais ferramentas, certo? O que a gente tem seguido aqui do título de principais ferramentas é informando aqui o HTML5 e CSS3. Isso daqui também são badges, tá? Só que eu peguei aqui essas informações. Tem um repositório muito bacana que vocês podem pegar muitos exemplos, que é esse daqui do Unicode. Ele já tem bastante informação aqui, muita coisa pronta, tipo de WhatsApp, Telegram, um monte de coisa de rede social, blog, streaming e skills aqui, que foi da onde eu tirei o HTML5 e CSS3. Então eu recomendo, aqui já tem vários prontos para vocês utilizarem, basta vir aqui, né, e tá copiando o link. Então, da mesma forma que a gente fez os demais, a gente vai colocar uma exclamação, conchetes, acho que é conchetes, colocar aqui HTML, abre parênteses e cola o link, a gente já tem o resultado. Vamos criar aqui também um pro CSS, vamos abrir e fechar parênteses, e vamos estar copiando aqui o do CSS. Copiou do CSS, a gente cola aqui e a gente já tem isso daqui pronto também. Isso daqui não importa muito, tá? Essa quebra de linha é simplesmente do preview. Quando for lá para o GitHub, isso daqui já vai ficar alinhado sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Finalizando aqui a parte de principais ferramentas, a gente vai para mais uma etapa, que é os pré-requisitos. Então a gente tem aqui outro ícone aqui que eu coloquei, né, para colocar os pré-requisitos, e vamos criar esse destaque aqui também. Você pode ver que aqui entre os títulos a gente tem esse risquinho aqui, ele é criado por causa do hashtag. O hashtag ele dá esse destaque entre as coisas, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui, voltar e criar mais hashtag. Vamos colar aqui o computadorzinho. Pré-requisitos. E aqui de pré-requisitos, quais seriam os pré-requisitos que o Alexandre comentou com vocês? Se tratam de 3, né? A gente tem a disciplina, a força de vontade e a gente tem também o Visual Studio Code instalado, porque é nele que a gente vai estar desenvolvendo esse projeto, né? Então, bacana, o asterisco aqui, ele vai criar essa situação de listagem. Então, toda vez que a gente quiser listar alguma coisa, a gente adiciona o asterisco e ele vai entrar na lista, tá certo?
Com os pré-requisitos colocados, a gente tem agora a parte de resultados do projeto. Então a gente tem aqui uma login que eu coloquei de um café, porque não pode faltar café na vida do programador, né? Aplicando aqui o título resultados do projeto, a gente tem aqui uma descriçãozinha, né, de prévia e a imagem. Essa imagem aqui eu montei no Canvas, tá? Você pode montar a imagem da forma que você queira. Isso daqui é um padrão que eu achei bacana, que dá para você analisar todas as telas ao mesmo tempo. Então beleza, mais uma etapa, a gente vai colocar mais um subtítulo aqui, né? Vamos colar aqui a nossa loginha. E aqui se trata do resultado do projeto. Então aqui a gente vai colocar uma breve descrição, né? E também eu achei interessante encaminhar para quem tiver interesse direto para a nossa playlist de como desenvolver esse projeto do zero, passo a passo. Então aqui para isso, para colocar um link, a gente vai colocar aqui, abrir o colchete de novo, vou escrever aqui playlist. E aí depois aqui, dentro do parênteses, eu preciso colocar o link da playlist. Então isso eu vou pegar, né, o link lá do YouTube e vou estar colando aqui. Colando aqui o link do YouTube, se eu clicar aqui, eu vou clicar, né, ele vai falar que vai abrir uma página nova, eu vou dar um open e a gente pode ver que ele já vai encaminhar direto para o YouTube, direto para a nossa playlist do portfólio. Perfeito, então link funcionando certinho, agora só falta a gente, para o resultado dos projetos, adicionar essa imagem bacana aqui. A imagem a gente já viu, né? A gente vai utilizar a tag image, então a gente utiliza a mesma tag HTML. Vamos abrir aqui um image. Aqui a gente vai passar o src, passar o source. Ele está dentro da pasta .readme, barra, e aquele ali se trata da imagem. Vamos pegar aqui, imagem prévia. Prévia.png. Perfeito, apareceu aqui a imagem de prévia. Então é isso, a parte de resultados do projeto já está pronta também. E aqui a gente vai para mais uma etapa. Então, subtítulo colocado aqui. Vamos colar aqui um foguetinho e aqui vai ser a etapa de clonando o repositório. Então aqui a gente vai passar para a pessoa como que ela pode facilmente estar clonando esse repositório na máquina dela para ela estar testando o projeto, tá? Então, pegando aqui a descrição que eu já tinha montado, eu montei já uma descrição que se trata aqui, né, para clonar a base do projeto. Você deve ver o vídeo, o link aqui eu vou estar substituindo, né, como eu falei, pelo link desse vídeo. Ou aqui embaixo você tem aqui, copia o comando abaixo e cole no seu terminal, que é exatamente o que a gente fez. Para a gente dar esse destaque aqui, né, essa forma aqui por trás, a gente utiliza aqui esse sinal de crase, né. Então a gente coloca 3 sinais de crase. E aí, dentro desse sinal de crase, dos 3, a gente pode escrever alguma coisa e ela vai ter um destaque diferente, tá? Então a gente coloca aqui e ela tem um destaque. Vou voltar aqui. Opa! Voltei. Perfeito. Perfeito, voltando aqui, né? E aqui eu coloquei uma observação, né? Que é importante se atentar em qual passo está clonando o projeto, para você não se perder e manter todos os seus projetos organizados. Perfeito. Agora a gente tem a última etapa ali, né, que a gente consegue visualizar lá no portfólio, que é a etapa aqui de colaboradores. Então a gente pode ver aqui que a gente tem a Studio aqui, que vai apontar para o nosso canal, o Alexandre e eu, que somos, né, os criadores do projeto aqui, e então vai mandar lá para o nosso LinkedIn. Então como que a gente faz isso? A gente vai utilizar aqui uma estrutura HTML de grid. Então a gente vai montar uma grid igual a gente monta no HTML lá dentro do arquivo Markdown, tá? Então, vamos voltar lá para o VS Code. Então, aqui, mais um subtítulo, hashtag. Vou colar aqui um ícone, né? Também. Vou colocar colaboradores. Então, aqui em colaboradores, eu vou ter que montar aqui uma descriçãozinha breve, né? Então, aqui, para mais conteúdos, siga-nos. Vou colocar só essa descriçãozinha breve aqui. E aqui embaixo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar a grid no sistema igual ao HTML, tá? Então a gente vai utilizar as mesmas tags. Então como que a gente vai montar essa grid, né? A gente colocou a descrição aqui e para montar a grid a gente vai utilizar a mesma estrutura do HTML, as mesmas tags. Então, para montar isso a gente vai utilizar a tag table, que é referente à tabela, né? Vai abrir e fechar ela. A gente tem que abrir uma tag tr, que é referente à linha. Então aqui a gente vai abrir e fechar a tag tr, indicando que a gente tem uma linha dentro dessa tabela. E a gente vai precisar da tag td, que é referente à coluna. Então aqui a gente vai indicar que a gente tem uma coluna dentro dessa tabela. Se eu escrever qualquer coisa aqui, a gente já vai ver a representação do quadradinho
logo ali embaixo. Se eu copio esse TD e jogo aqui, a gente pode ver que isso aumenta, que é o exemplo que a gente tem, inclusive, aqui no GitHub, aonde a gente vê aqui que a gente tem 3 colunas aqui com Studway, Alexandre Neves e Vinícius Meschini. No caso aqui do exemplo, eu vou montar só com um, né? Porque provavelmente vai ser da forma que vocês vão montar. Então aqui dentro de TD, o que vai ter dentro da nossa coluna? O que vai ter dentro do nosso quadradinho? É bom a gente colocar uma imagem, né? Uma imagem nossa. Então eu vou estar colocando aqui a minha imagem, então eu vou colocar a minha foto. E como que eu faço isso, né? Como que eu coloco a minha foto aqui para aparecer? Eu utilizei o link do próprio avatar lá do GitHub. Como que faz para você pegar a sua foto do GitHub? Você vai vir no GitHub e aí você vai entrar dentro do seu repositório, tá? Então no caso aqui eu vou utilizar a foto da Studway, que vai ficar mais fácil. Então eu venho aqui em Your Profile e clico com o direito em cima da foto e clico aqui, copiar link da imagem. Isso daqui vai trazer o link da imagem que a gente está utilizando como avatar aqui na Studway. Então, voltando aqui para o navegador, a gente tem que colocar essa imagem para aparecer. E a gente pode fazer isso com a tag image. Então, a gente coloca image. Aqui no src, a gente vai estar passando esse link que a gente acabou de copiar, tá? Então, a gente vai colar aqui e você pode ver que já apareceu aqui a imagem da Studway. Só que ela apareceu muito grande e isso daí não vai ficar bacana lá no GitHub. Então a gente tem que mudar a estrutura dessa imagem, tá? E para alterar o tamanho dessa imagem, a gente vem aqui no final da tag image e vamos adicionar aqui o parâmetro width. E aí a gente vai colocar igual, aspas, e vamos colocar aqui um valor de 100 pixels. Perfeito, colocamos 100 pixels, a gente já viu que ele deu uma reduzida, né? Então vamos colocar aqui um ponto e vírgula para encerrar isso daqui. E aqui vamos colocar um alt para caso essa imagem não apareça, o usuário ter ali uma informação do que tinha ali. Então vamos colocar aqui umas aspas e vamos colocar aqui que era a foto do GitHub da Studway. Beleza, caso não apareça, vai aparecer descritivo aqui o que é essa imagem, tá? Perfeito. Embaixo da imagem é importante a gente passar um nome, né? Então vamos aqui dar um BR para quebrar a linha, barra BR, ele quebra a linha. E embaixo a gente vai estar passando aqui um sub. Dentro desse sub aqui a gente vai colocar, vamos fechar ele aqui, a gente vai escrever Studway. Depois de colocar a imagem, é importante que a gente coloque um nome ali, né? Para a pessoa ler e saber do que se trata, né? Colocar, no caso, o seu nome. Nesse caso aqui, eu vou dar um BR para quebrar a linha. Vou colocar dentro da tag sub, vou colocar aqui o nome de Studway, que é a logo que está aparecendo ali e é para onde vai ser enviado, né? Então isso aqui pertence a Studway e no seu caso vai ser o seu nome com a sua foto. Depois aqui, né, a imagem está colocada, a gente já tem ali um nome, só que tá tudo meio torto. Para a gente alinhar isso daí, a gente vai vir aqui na tag TD e vai passar o parâmetro align. Vamos dar um igual aqui e passar a informação center. Assim a gente vai deixar tudo que está dentro aqui dessa coluna centralizado, tá? Perfeito, a gente já tem a imagem, já tem ali o nome, só que o que falta ainda é transformar isso num link para a pessoa ser direcionada para onde você quer. Para o seu canal no YouTube, para o seu GitHub, para o seu LinkedIn. No caso aqui, então, eu vou montar, como eu montei com a foto da Studway, eu vou direcionar ela para o canal da Studway, tá? Então a forma de fazer isso, bem simples, para colocar o link tanto na imagem quanto no nome, para ficar mais fácil, é a gente colocar essa imagem dentro de uma tag A, uma tag de âncora, tá? Então a gente vai colocar o A aqui. E vamos fechar o A aqui embaixo. Perfeito. Agora tudo isso daqui virou um link. Agora para onde que vai ser mandado, né? A gente tem que vir aqui na tag A. Vamos passar o parâmetro href igual. E aqui entre as aspas a gente vai estar passando o link para onde a gente quer que isso seja enviado. Para onde o usuário vai. Eu vou estar colando aqui o link do canal da Studway. Colando aqui, né, o link para o canal da Studway. Agora tudo isso daqui, tanto a imagem quanto o título, se forem clicados, a pessoa vai ser direcionada lá para o nosso canal, tá? E agora a gente montou toda a estrutura aqui já. E como que a gente faz para isso ficar aparecendo para todo mundo? Como que a gente atualiza o nosso repositório? Basicamente a gente agora vai utilizar alguns comandos git para fazer o envio de tudo dessas alterações que a gente fez lá para o repositório online lá no GitHub, tá? Então a gente pode dar aqui um Ctrl aspas, ele vai abrir o terminal do VS Code. No caso aqui já está conectado ao Git, tá? Se o seu não estiver conectado no Git, você pode vir aqui, nesse maisinho aqui, e pedir para abrir um terminal Git Bash. Ou caso você queira fazer por um terminal externo, você pode vir na pastinha do seu projeto, clica com o direito, né?
abre aqui o terminal do Git Bash e ele vai abrir aqui um terminal externo para você fazer isso. Então aqui, basicamente, a gente vai dar um git status. Com o git status, a gente consegue ver todas as alterações que teve nesse repositório. Então a gente pode ver aqui que a gente teve um readme.md aqui, né, modificado, tá modify. E a gente tem aqui alguns arquivos que foram adicionados, né, que foi essa pasta aqui, .readme. Perfeito. Então para isso a gente vai dar um git add ponto. Com git add ponto a gente está dizendo que a gente quer colocar para ser enviado para o repositório tudo que foi modificado e tudo que foi criado. A gente vai dar um enter. E agora a gente vai criar um commit. A gente vai juntar tudo isso num pacote para ele ser enviado para o repositório. Então a gente dá um commit, -m, abre aspas, vamos colocar aqui primeiro, commit, dá um enter. Beleza, ele criou o commit, agora a gente só precisa dar um git push. Se for a primeira vez, ele vai aparecer uma mensagem, ele tem chance de aparecer uma mensagem aqui, para você copiar, que vai aparecer git push, --, upstream, você só copia e cola e dá o enter aí. No caso aqui, se você fez o processo igual eu, fazendo a clonagem lá do GitHub para uma pasta direto, é bem capaz, né, que se você já está com o seu Git configurado igual a gente ensinou no canal, você vai dar um git push, ele já vai fazer esse envio direto. Perfeito, aqui ele fez o envio. E agora, se a gente for lá no nosso GitHub e aqui no nosso repositório, a gente pode ver que já deu certo, né? Porque ele já apareceu aqui a estrutura que a gente criou. A gente está aqui dentro de meu portfólio. E a gente tem aqui a pastinha .readme, onde tem as imagens. A gente tem o readme.md que a gente alterou. E a gente tem toda a estrutura aqui bacana que a gente montou de apresentação. Então ficou muito bacana. A gente tem aqui os badges que a gente criou. A gente tem aqui o link que vai direto para o canal, se eu clicar. A gente tem as imagens do projeto, então ficou bacana demais isso aqui. E sempre que você for atualizando aqui, vai ficando cada vez mais completo. Ele vai começar a atualizar o tamanho aqui do seu repositório, ele vai começar a atualizar aqui a linguagem, vai atualizar a quantidade de PRs fechados, caso você utilize o sistema de branch para estar subindo o seu projeto. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E sei que foi um vídeo um pouco longo aí, mas foi preciso, né, para estar mostrando para vocês o passo a passo de como tá criando o seu primeiro repositório e tá trabalhando essa sua README aí para ter uma apresentação bacana para o projeto. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aí, dar aquele like e valeu!